estudar a montagem do balanço hídrico para um ambiente preservado, ambiente natural preservado. A montagem e o cálculo desse balanço através de um processo de cálculo gráfico, tá? Por meio de um diagrama. Bem, o balanço hídrico é o resultado da quantidade de água que entra e sai de um sistema em um intervalo de tempo determinado. Por meio do balanço hídrico é possível determinar o índice de segurança hídrica com a relação ISH é igual a DIH por DIH na dimensão D. Então, essa dimensão D é a dimensão humana, econômica, ecossistêmica e de resiliência, como a gente viu na aula anterior. Bom, o balanço hídrico. Vamos apresentar aqui a lei da conservação da massa, que é o chamado também de princípio da continuidade. Se nós tivermos um volume de controle, um volume que a gente consiga controlar, medir, mensurar, tá? E existe movimento de massa entrando e saindo, vai valer essa condição que a soma das massas que entram é igual à variação da massa interna mais as massas que saem, isso na unidade de tempo. Né? Genericamente, o somatório da massa que entra é a variação da massa do volume de controle mais a somatória das massas que saem. Então, tendo essa equação em mente e considerando aqui a água incompressível, ou seja, ela não aumenta nem reduz o seu volume variando-se a pressão. Tá? E dividindo todos os termos pela massa específica, a gente vai obter aqui um somatório de volumes, que é o que importa a gente aplicar nesse momento. Tá? Se a unidade de tempo e o volume do sistema não se altera, tá? ΔV é igual a zero, no sistema não existe essa variação de volume, então eu posso simplificar a equação e dizer que a somatória do volume que entra é igual à somatória do volume que sai na unidade de tempo. No ambiente natural, a ausência de interferências antrópicas, o equilíbrio é mantido pela estabilidade do contexto local, proporcionando a compatibilidade dessas características locais com o regime natural, estabelecido ao longo dos milênios. Né? Essas coisas vão acontecendo ao longo do tempo e essa estabilidade é atingida. Então vamos ver aqui o nosso diagrama de montagem do balanço hídrico. Se nós tivermos uma bacia hidrográfica, uma região de estudo, onde existe um transporte atmosférico com um potencial de precipitação, então aí a gente tem uma passagem desse transporte sobre a região de estudo e pode ocorrer uma precipitação. Nessa situação, a gente vai ter um nó inicial ali, que é o nó 2, tá? Onde nós vamos aplicar aquela somatória de entrada e saída. Então vai ser sempre uma sequência de ponto a ponto, de divisão, uma divisão dentro desse volume de controle dessas quantidades, tá? Aplicando sempre a equação da continuidade. Reparem ali que no ponto 2 a gente tem um transporte atmosférico de entrada e um transporte atmosférico de saída. 1 a entrada, 4 a saída e parte desse potencial se transformou em precipitação. Então, no nó 2, nós temos que a condição 0,1, a entrada, é igual às duas saídas, 0,3 mais 0,4. Não existe no nó 2 possibilidade alguma de variação de volume interno, tá? Porque é um nó específico, pontual. Já no nó 3, na parte 3, que é a precipitação, eu posso colocar aquela fórmula, simplesmente isolando, né, a precipitação, e ela seria igualada a 0,1 menos 0,4. Tá? Atingindo o solo, o nó 5, nós temos um outro nó de fluência. Tá? 0,3, a entrada, é igual a 0,6 mais 0,7, que são as saídas. Então, sempre aplicando ponto a ponto essa condição de continuidade. 0,7 é o escoamento superficial e 0,6 a infiltração. A infiltração vai ocorrer, né, e vai ou variar o volume no solo, volume subterrâneo, criando ali uma reservação subterrânea. Tá? Se já existe saturação, vamos supor o solo já está totalmente saturado, então essa infiltração pode não ocorrer. Depende da ocasião, depende de cada situação que você está aplicando
essa condição. Então, reparem aqui que pode haver uma variação ΔH09 no volume reservado, pode haver uma passagem direta, tá? Pode ocorrer uma perda de volume e pode ocorrer também algo que é independente da precipitação, que é o escoamento subterrâneo. Tá? Podemos ter entradas subterrâneas independentes da precipitação e uma saída subterrânea, seriam os trechos 10 e 11. 12 é uma perda de volume. Essa perda de volume também pode ser calculada. Repare, 0,6 mais 10 igual a 11 mais 12 mais a variação do volume. Sempre aplicando em cada nó, tá, a condição de continuidade. Essa equação foi decorrente do que aconteceu no nó 8. Continuando aqui, nessa perda 12, o que ela pode representar? Na perda 12, repare que ela pode virar escoamento superficial ou ainda voltar para o ambiente externo, tá? A partir do trecho 14. Então, o nó 13, que é esse encontro onde está acontecendo essa perda, pode ser calculada pela fórmula 12 igual a 14 mais 15. Tá? O que entra no nó é igual ao que sai, 14 e 15. Ok? Saindo de 14, chegamos no nó 16. Tá? Então, 14 é igual a 17 mais 18, onde 17 e 18 são evapotranspirações, sendo que a 17 pode retornar à própria bacia. A precipitação decorrente dessa evapotranspiração pode retornar diretamente à própria bacia, ou se perder dessa bacia. Tá? Então, temos ali os trechos 17 e 18, que correspondem à evapotranspiração. Lembra a evapotranspiração? Parte evaporada e parte transpirada pelas plantas. Bem, aqui a gente chegou no final do diagrama. Nós temos essa planilha que eu gostaria que vocês abrissem e que fizessem alguns testes com relação a essas células cinza. As células cinza elas podem modificar, tá? A parte azul ela é calculada diretamente, então não é para mudar. Mas as cinzas são células de entrada, valores a serem considerados para um determinado estudo. A partir da modificação e da adequação dessas células cinzas, vocês podem adaptar essa planilha para qualquer tipo de cálculo que envolva um diagrama de balanço hídrico em estágio inalterado da natureza. Tá? Não existem interferências artificiais aqui no cálculo desse diagrama. Interferências artificiais nós vamos ver na nossa próxima aula e ela complica um pouco a formação desse diagrama, como a gente vai poder perceber. Ok? Até já. A planilha Unidade 2 RH21 apresenta para a gente aí o balanço hídrico, o cálculo desse balanço hídrico para um ambiente natural preservado. Então ela é composta de uma área de cálculo, com alguns resultados aqui nas células em azul, e um diagrama onde aparecem todos os resultados que aparecem para cada trecho do diagrama hídrico. Também contém algumas células em cinza. Essas células em cinza, elas são valores de entrada. Elas podem ser modificadas de forma a se adequarem à situação de estudo. Então, se algum valor for alterado, vai ser nas células cinza. As células em azul não devem ter seus valores alterados manualmente porque elas contêm cálculos. Ok? Então, se eu quero alterar alguma coisa, eu vou introduzir aqui nas células cinzas os valores correspondentes àquele problema que eu tenho para resolver. Né? Como que são esses cálculos? Cada nó, por exemplo, aqui o nó 2, o nó de fluência, que aparece aqui no diagrama, ele divide aqui
a quantidade, né, através da equação da continuidade. Nesse exemplo aqui eu tenho uma entrada, transporte atmosférico de entrada de 900 milímetros. Nós usamos a unidade milímetro para o cálculo desse balanço hídrico como sendo a lâmina de água espalhada em toda a área da bacia, correspondendo daí a um determinado volume. Então, no nó 2 ocorre uma subdivisão. Parte desse potencial vai passar direto e parte vai se transformar em chuva. Vai produzir essa precipitação que foi estimada aqui em 30% do potencial atmosférico. Da onde surgiu esse valor 30%? É um valor estimado, é um valor que pode ser obtido do campo através de algumas medições, seja por satélite, seja por radar, seja por medição direta, e a gente pode fazer uma estimativa. Ok? Então nós temos aqui essa tabela aplicada a cada um dos nós desse diagrama, correspondendo aí a uma distribuição desse potencial de entrada que vai poder se acumular na reservação subterrânea, parte vai poder escoar superficialmente, vai contribuir para a evapotranspiração e também podendo voltar à própria bacia ou escapar e sair da bacia. Então, nessa situação, a gente tem como operar segundo algumas condições que sejam coerentes com o comportamento da bacia, determinando essa capacidade da bacia de reter água, de proporcionar vida vegetal através da evapotranspiração, o escoamento superficial, algum escoamento superficial também, que pode sair da bacia e manter aí o ciclo hidrológico local. Bem, com relação à atividade a ser desenvolvida, é pedido na etapa 1 que seja lançado um potencial atmosférico de entrada um valor aleatório entre 800 e 1000. Então você vai escolher um valor, pode ser um valor redondo, entre 800 e 1000 para colocar na célula C1. Vai operar o diagrama e obter resultados. Esses resultados você vai transferir, né, para os valores a serem colocados aí na etapa 1. A partir do momento que você alterou esse potencial atmosférico da entrada, você também, muito provavelmente, vai alterar o volume da reservação subterrânea. Se acontecer isso, você vai usar esse novo volume da reservação subterrânea para um volume anterior a ser utilizado na segunda etapa. A partir disso, o problema pede para que você considere no mês seguinte um potencial atmosférico de entrada zero, ou seja, durante o mês seguinte não ocorreu precipitação. Ok? Então, na hora que você substituir potencial atmosférico de entrada zero, você vai já perceber que vai acontecer uma precipitação nula. E vai analisar todos os demais resultados, item por item, nó por nó, e verificar a coerência dessa situação de precipitação nula com os resultados obtidos. Muito provavelmente vai ser necessário você fazer algumas adequações nessas células cinza. Então pergunta-se quais as adequações e o porquê de você ter feito alguma adequação para tornar o diagrama coerente com o balanço hídrico. Ok? Pode também, dependendo do potencial atmosférico de entrada, não serem necessárias adequações. Então, cada caso é um caso e cada um de vocês vai ter que raciocinar um pouco a respeito da coerência desses resultados com os aspectos físicos. Se tem precipitação nula, não podemos ter escoamento superficial. Se a reservação subterrânea está saturada, não podemos ter infiltração. Se não existe água na reservação subterrânea, o nível está muito baixo,
Não podemos ter escoamento superficial adicional que ocorre nessa situação aqui. A evapotranspiração deve reduzir, não deve ocorrer precipitação adicional na própria bacia. Enfim, analise item por item e transforme o teu resultado numa situação coerente com a realidade. Ok? É isso aí, gente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Dentro do possível, já dou algum esclarecimento para vocês. Ok? Boa atividade. Até mais.